Fala pessoal, vamos aqui para o módulo 3 aí do curso PowerBox, tá? E agora eu vou estar ensinando a vocês aí a configurar o Photoshop da forma que eu uso aqui, né? Que vai ajudar e auxiliar vocês aí a estar desenvolvendo aí de forma otimizada aí o produto de vocês, tá joia? Então vamos lá, depois de instalado o Photoshop, você vai clicar em abrir ele, tá? Ele vai carregar aqui, depois de instalado os presets, né, os shapes, as fontes, ele vai carregar tudo aqui. Então tem computador que demora um pouco mais para abrir e tem computador que abre mais rápido. No caso meu eu uso um SSD, então ele abre um pouco mais rápido, tá joia? Vamos lá. Primeiro, você apertando Ctrl K, ele vai abrir essas preferências aqui, tá joia? As preferências, você tem o geral, tem a interface, tem a área de trabalho, ferramentas e tem várias outras configurações aqui. Eu só vou explicar o que a gente vai estar usando aí e o que vai ajudar vocês aí a estar desenvolvendo um projeto mais rápido, tá joia? Então vamos lá. Eu uso nas ferramentas aqui, esse vai vir desativado essa caixinha aqui, ó. Aplicar o zoom com o botão de rolagem do mouse. Você clica para ativar ela, tá? Vamos descer aqui para outra configuração. Tá, você pode colocar aqui, se não tiver ativado o Camera Raw, esse Camera Raw aqui, ele vai ajudar você a fazer aqui um modo de cores aqui, de HDRI, né, de HDR aí, muito mais com muita mais qualidade aí para você estar né, explorando aí uma diferenciação de cores aí para o teu produto, tá joia? Então se não tiver ativado, você ativa o Camera Raw aqui, tá joia? E exportar você pode deixar, não mexe, pedir não mexe. Discos de trabalho também não costumo não mexer. Cursores também. Aqui eu acho que para baixo que a gente não mexe mais em nada, tá? Aqui em geral, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, eu acho que não tem mais nada. Deixa só ativo aqui o aplicar o zoom com o botão de rolagem do mouse, tá joia? Aí você pega, aplica, dá um OK, tá? E ele vai estar aplicado. Uma segunda configuração que eu uso bastante, ela tá aqui em visualizar. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Eu acho que não, peraí. Camada, imagem, visualizar, mostrar. Deixa eu criar um arquivo aqui, ó. Já vamos aproveitar e vamos aprender a criar um arquivo. Para criar um arquivo é muito simples. Você clica aqui, ó, em arquivo, novo, tá? Ele vai abrir essa caixinha para você. Você tem aqui arquivos salvos, tá? Você pode vir aqui, depois que você configurar, você pode salvar para ele ficar aqui o preset, tá? Aí você tem o modo foto, ele te dá algumas opções aqui. No caso meu, ele abre algumas opções a mais porque é um software que eu pago mensal. Mas se você estiver usando o modo grátis, né? Ele tem diversas outras formas aqui, alguns presets grátis também. Tá? Tem impressão, arte, ilustração, web, dispositivos, enfim, eu não uso nada disso. Então vamos em recente, eu sempre crio um arquivo novo, tá? E vamos criar um arquivo aqui no tamanho de 1920, tá? De largura por 1920 de altura. Resolução você pode deixar sempre em 72 pixels, tá? Modo de cores você deixa em RGB mesmo. 8 bits, tá? O canal, não precisa mexer, beleza? E lembrando que sempre tem que estar em pixels, tá? Se você quiser renomear aqui, você renomeia. Eu não costumo renomear, porque eu gosto de fazer bem rápido mesmo, entendeu? Então, se você perder tempo fazendo, renomeando tudo, guardando em pasta, colocando cores, você perde muito tempo. Então, se você quiser, se você for uma pessoa mais organizada do que eu, você pode estar renomeando. Senão você faz aí do jeito que eu costumo fazer aqui, beleza? Vamos criar aqui um arquivo. No zoom, se você clicar aqui, ó, eu costumo, por exemplo, eu criei o arquivo, você pode ver que ele está um pouquinho afastado aqui da área de trabalho. Então eu costumo deixar ele mais próximo.
Então eu clico aqui só com um clique, com o botão direito aqui na ferramenta de zoom, né, na lupa. Venho aqui na área aqui que eu criei, que é a layer, tá, no plano de fundo. Clico com o botão direito e ajustar a tela, tá? Eu ajustando a tela, ele vai se enquadrar certinho no tamanho da tela de cada monitor que vocês usam, beleza? E lembrando que a gente já configurou lá o botão de rolagem, né? A gente ativou o zoom no botão de rolagem. Então, se você acionar aí o botão de rolagem, você consegue, puxando para trás, diminuir o zoom, ou rolando para frente, aumentar o zoom. Então, você pode fazer isso aí também na parte manual, né? Ajuda muito para você ver algum detalhe, tá? E, enfim, eu costumo deixar sempre aqui no modo de ajustar a tela, beleza? Vamos aqui em modo de tela, deixa eu só... Aqui. Acho que é esse mesmo, deixa eu só confirmar. Parece camada... Aqui, esse mesmo. Esse aqui, ó. Você vem aqui em visualizar, você vai vir em modo de tela, não, em mostrar, e tem aqui, ó, arestas da camada, grade, guias inteligentes, fatias e grade de pixel. Você pode ativar, se tiver desativado, o grade de pixel, e ativa também o guias inteligentes, tá? Esse guias inteligentes, ele te dá uma linha guia para que você consiga aí estar fazendo o ajuste de tamanho. Por exemplo, você cria um texto e você quer que o outro texto esteja do mesmo tamanho que o texto anterior, né? Você dimensionando ele, as guias inteligentes elas vão ser ativadas e você vai conseguir enquadrar o texto num tamanho idêntico ao texto anterior por essas guias inteligentes. Então ele é muito bom, né, para quem trabalha com criação de marcas, com imagens, enfim. Você consegue ajustar tudo aí de uma forma diagramada, muito mais visível e de maior qualidade, tá joia? Então ativa o guias inteligentes. Que mais? Vamos lá. Em janela, temos aqui a área de trabalho. Eu uso o essencial padrão, tá? E no meu essencial, o que eu tenho? Eu tenho propriedades, camadas, ajustes, estilos, canais e demarcadores, tá? Você vai movimentar aqui por cima aqui dessa barra de ferramentas, beleza? A camada ela vai estar ativa aqui a parte da layer. Essa layer aqui, ó, é a primeira layer, que é o plano de fundo, que é esse branco aqui que a gente criou, tá joia? E para você montar essa barra de ferramentas aqui, você vai vir aqui em janela, e aqui você tem várias barras de ferramentas aqui, tá? As propriedades, os ajustes, os estilos, os canais e demarcadores são ferramentas que já vêm como padrão do Photoshop. Então elas vêm uma debaixo da outra aqui. Eu costumo apagar, né? Clico no xizinho, vou apagando. E aqui na janela eu deixo ativo só camadas, tá? Essas camadas aqui vai fazer com que tua área aqui no canto direito seja maior, tá? Então quando você for criando, por exemplo, ó, eu estou criando aqui Ctrl J, estou duplicando, criei várias layers diferentes. Então assim, eu tenho uma sequência de layers criadas muito maior, então eu consigo ter uma visibilidade muito maior do campo de trabalho, né, do meu produto aqui, da minha criação ou do meu design, tá joia? Vou apagar tudo aqui. Que mais? Vamos lá. Filtros. Tá, visualizar. Aqui eu acho que a régua. A régua também é muito importante, que é essa parte aqui, ó. Essa régua é muito boa. Você pode estar ativando ela aqui, né, pelo visualizar. Você tem aqui a ferramenta réguas, né? Ela é Ctrl R no comando aí do teu teclado. E essa régua ela te dá essas linhas aqui em cima, na parte superior e também na lateral. Para que isso é bom? Por exemplo, eu vou criar um texto aqui, vou dar um clique só, criar um texto, vou
aumentar o tamanho desse texto. E eu quero seguir a mesma linha desse texto aqui para os demais textos da parte de baixo. Então, eu venho aqui na régua, eu dou um clique, seguro e puxo. Ele vai puxar uma linha, tá vendo? E você encaixa essa linha aqui no final do texto. Aí vamos lá, de novo, vamos clicar, segurar e puxar outra linha para o final. Então, toda vez que você criar um texto aqui, ó, vou duplicar esse texto aqui, Ctrl J para duplicar o texto, tá? Ctrl J. Ou você pode vir aqui com o botão direito e duplicar a camada, tá? Ele vai duplicar. Segurando o Shift, você movimenta proporcionalmente aqui, tá? O texto seu para baixo, para cima, para lateral, enfim. E vamos editar esse texto aqui. Texto, teste 01. Beleza. Vamos diminuir esse texto. Para diminuir, você viu, olha que sacada legal. Para diminuir, eu tô com o texto selecionado aqui na camada. Eu vou dar um clique aqui, ó, nessa bordinha aqui, que é a marca de seleção do texto. Vou segurar o Shift, o Alt, vou dar um clique com o botão direito e vou arrastar para baixo ou diagonal. Ele vai diminuir proporcionalmente o texto, tá? Se você só segurar o Shift, ele vai diminuir proporcionalmente também, só que ele não vai diminuir o conteúdo todo. Se você segurar o Alt junto, ele diminui tudo junto, tá joia? Então, depois que você diminuiu, você dá 2 cliques para ativar, ainda está na camada, e você arrasta. Aí o que você vai fazer? Vai colocar aqui, tá vendo que ficou fora. Vou dar um clique aqui de novo e vou agora só segurando o Shift para encaixar aqui, ó. Prontinho, eu tenho um texto em cima e um texto teste seguindo a mesma linha aqui da régua que eu ativei. Beleza? Que mais? Para criar o texto é muito simples, eu vou estar explicando na próxima aula o padrão de cores e tudo mais. E para salvar esse documento também é uma forma simples, existem 2 maneiras. Primeiro, que você sempre tem que salvar o PSD. Então você vai vir em arquivo, salvar como, vai selecionar o local que você vai salvar o teu arquivo e vai renomear ele. Renomeou texto 01, pronto. Eu salvei aqui na área de trabalho minha. Toda vez que você abrir esse documento aqui, ele vai abrir exatamente o que você salvou, tá? E para salvar ele em formato de imagem, seja em PNG, JPEG, ou qualquer outro formato, você também pode vir por aqui em arquivo, salvar como, e aqui embaixo você seleciona aqui, ó, e escolhe a forma que você quer salvar. Temos aqui JPEG, temos PNG. O PNG é legal que você salva o PNG quando a imagem tiver um fundo transparente, tá? Então, por exemplo, se eu tirar a visualização desse fundo aqui, ó, e deixar transparente, eu venho aqui em PNG, salvar como, PNG, tá? Tá lá, texto 01, vou salvar. E aqui eu aciono essa caixinha aqui de entrelaçar. Esse entrelaçar, ele vai fazer com que o meu texto venha de forma transparente, tá vendo? Então isso aqui é bom para quem quer fazer uma marca e precisa trabalhar com ela no formato com fundo transparente, enfim. Isso aqui também eu uso demais, tá joia? Outra forma de salvar, né, que é exportando para web, que é um formato um pouco menor, né, e ajuda muito aí a otimizar o tamanho do teu arquivo final. Você vai vir em arquivo, exportar, tá, e salvar para web. Aqui em salvar para web, você tem a configuração de JPEG, né? Aqui você seleciona a qualidade do JPEG, né, máxima, muito alta, alta, média, tá? Selecionando o tamanho do JPEG, você vai clicar em salvar e adicionar o local que você quer salvar.
beleza? Aqui você pode estar modificando o tamanho do teu arquivo final. E a gente também tem o PNG. O PNG ele é PNG 24. E tem que sempre lembrar de estar marcando aqui, ó, o entrelaçar, transparência e incorporar o perfil de cores. Porque muitas vezes você usa um estilo, um texto, alguma coisa aqui que deu uma cor um pouco diferenciada aqui no teu texto, que você tem que incorporar ele na hora de exportar para a web, tá joia? E depois que você colocou aqui, você vai clicar em salvar, selecionar o local de trabalho, ou o local, a pasta que você vai salvar e exportar. Beleza? Eu acredito que aqui é assim. O que mais? Vamos na ferramenta de borracha e de brush. A ferramenta de borracha, tá? Você segurando o Alt, você consegue com o botão direito, segurando o Alt e segurando o botão direito do mouse, movendo para a direita ou para a esquerda, você consegue diminuir ou aumentar o tamanho da sua borracha, beleza? Ou você pode estar com a borracha selecionada, vir aqui, ó, e diminuir e aumentar o tamanho por aqui, beleza? Eu sempre uso a borracha com esse modo de opacidade, né? Eu sempre uso ela com opacidade porque ela não tem um recorte muito seco. Então, por exemplo, eu vou transformar esse texto aqui em um objeto editável, né? Ele está em formato de texto, eu não consigo apagar ele. Então, para transformar ele num objeto editável, né, que eu consiga apagar, talvez está fazendo uma sobreposição com ele, eu tenho que clicar com o botão direito na camada e rasterizar o texto. Rasterizando o texto, você tem agora um objeto que ele é um bitmap, ele não é um vetor. Então agora você consegue apagar, fazer uma sobreposição com ele e usar ele aí diversas opções diferentes. Então para apagar, né, vou no modo de opacidade, eu gosto muito porque ele, você pode ver que ele apaga, mas ele não tem aquela borda seca, ele apaga uma borda mais suave, então você consegue diminuir no tamanho, apagar o formato que você quer aqui um pouco mais seco, ou aumentando o tamanho, apagar de forma a transformar o objeto aqui. Deixa eu colocar um preto aqui só para vocês verem melhor. Transformar o objeto aqui em uma forma com opacidade, né? Então, por exemplo, aqui, ó, apagar esse X aqui, ó. Vou aumentar um pouco, tá vendo? Parece até um degradê. Então isso aqui eu uso bastante também e eu acredito que vocês vão estar utilizando também. Beleza? Então a borracha ela trabalha dessa forma. E o brush é a mesma coisa. Se você segurando o Alt com o botão direito selecionado também, você movimentando para a direita ou para a esquerda, você aumenta ou diminui o tamanho dele. E aqui na paleta de cores, aqui embaixo, aqui, ó, ele vai estar sempre ativo a paleta que está aqui em evidência. No caso aqui meu, é essa cor. Se eu colocar um rosa aqui, ó, e salvar, aumentar aqui, ó, e der um clique, pum, ele vai colocar a cor que está aqui na paleta, tá joia? Então, para usar o brush, eu sempre crio um novo documento. E como que a gente pode fazer isso aí? A gente segura o Ctrl, Shift e N. Então ele vai criar uma nova camada. Você pode renomear a camada. No caso, eu não renomeo nenhuma camada. Depois eu faço uma pasta, coloco tudo dentro da pasta e salvo. Tá? Então você pode renomear ou você pode simplesmente clicar em OK. Então para usar o brush eu sempre crio uma nova camada. Por quê? Porque eu tenho eu consigo manipular ele de uma forma muito mais estruturada e objetiva, tá? Então, por exemplo, se eu coloquei aqui e eu quero movimentar ele, então eu posso vir aqui, ó, movimentar para onde eu quiser, que o brush está ali. Se eu clicar na camada de texto e jogar o brush aqui, quando eu movimentar, olha lá, lembrando que eu estou com o brush selecionado, eu vou voltar aqui para a ferramenta de forma, né, de seleção.
eu vou movimentar o texto junto. Então se eu quiser editar o texto, vai dar problema, porque tá com a cor junto, beleza? Então eu acredito que aqui nessa aula é isso, e agora a gente vai para a próxima aula aí que eu vou estar ensinando aí a trabalhar com as cores, criar a marca, trabalhar com sobreposição, enfim, fazer aí a utilização das ferramentas aí de forma correta, tá joia? Então, bora para a próxima aula.